Olá, sou Vitor Valente, advogado da Sartori na área criminal. Estou aqui para falar sobre os reflexos criminais do último debate à Prefeitura de São Paulo. Tudo que eu vou falar aqui são questões estritamente técnicas, absolutamente técnicas, nada de questões político-partidárias. De um lado, um dos candidatos, no caso Pablo Marçal, teria agredido verbalmente o candidato Luiz da Atena, o que pode caracterizar em tese crimes contra a honra durante o período eleitoral, cuja ação penal é pública incondicionada com previsão no Código Eleitoral. De outro, o candidato da Atena agrediu fisicamente, diante da agressão verbal, as ofensas verbais que lhe foram dirigidas, o candidato Pablo Marçal com uma cadeira, né? Inclusive aqui na região lateral, um tanto quanto de costas. Não há de se cogitar hipótese alguma de legítima defesa, em primeiro lugar, porque nesse caso afasta-se a intenção de legítima defesa, está comprovado efetivamente, comprovada a intenção de agir com para causar a lesão corporal, e não só. Não há de se cogitar na possibilidade de uso moderado dos meios necessários, porque num debate existem regras, tudo isso é muito bem definido, e não só. A própria legislação penal prevê a possibilidade de retorção imediata, de outros meios próprios no contexto das discussões inerentes aos crimes contra a honra, e ainda que se admitisse a chamada legítima defesa da honra, o próprio STF declarou inconstitucional, mesmo se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse caso também não há de se falar de legítima defesa da honra, porque em que pese ser defendida por Guilherme de Souza Nutti em outros contextos, e também nós verificamos alguns julgados nesse sentido, foi reconhecido esse instituto, mais uma situação no sentido de que aquele que é agredido verbalmente empurra a vítima, no máximo provoca uma lesão corporal de natureza leve, e tudo ainda vai depender das circunstâncias e o que não se verificou no caso em questão. Portanto, restam caracterizadas as lesões corporais, pode ser de natureza leve, tudo vai depender do exame de corpo de delito, que é uma infração penal de menor potencial ofensivo, comporta transação penal, não comporta prisão em flagrante, ou até mesmo uma lesão corporal de natureza grave, pela incapacidade para as ocupações habituais, em 30 dias, por mais de 30 dias. Logo, no caso em comento, tudo vai depender do exame de corpo de delito. É importante que se diga que essa incapacidade para as ocupações habituais não depende necessariamente ser plena, pode ser relativa para determinadas atividades. É importante sabermos do conceito dessa qualificadora. Então, determinadas atividades de lazer, esporte, então tudo vai depender aí, né, do exame de corpo de delito, e não há de se falar da caracterização do crime do artigo 359-P do Código Penal, já que é um crime contra o Estado Democrático de Direito, não há essa intenção de abalar o regime democrático, tampouco os elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional que são exigidos naquele tipo penal. Tampouco há de se falar de vias de fato, porque no caso teve a agressão, né, e diferentemente da vias de fato, não se exige a agressão, não se exige a lesão para sua caracterização. Enfim, e poderia se cogitar sobre exercício arbitrário das próprias razões, mas que aí não restaria perfeitamente caracterizado. Então são esses pontos que eu trago aqui sobre os reflexos criminais, e destacando a importância de um advogado para conduzir as estratégias processuais com vista aí aos resultados mais eficientes em casos desta natureza. Obrigado.